Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do canal do Cienciarte. Hoje a gente vai resolver um exercício da ONC que caiu na prova do segundo ano em 2019, que é essa questão que está aí na tela. Eu gostaria que vocês dessem uma lida nela, um pause, e aí a gente passa para a nossa resolução. Bom, como vocês leram, essa questão trata de radiodiagnóstico, né? É basicamente uma aplicação da radioatividade. Então eu queria começar essa aula definindo o que é um elemento radioativo, que é nada mais nada menos do que um elemento que emite partículas e ondas eletromagnéticas sem ser excitado. Por que sem ser excitado? Porque a gente tem substâncias, por exemplo, as fluorescentes, que ao serem excitadas, elas brilham, né? Elas emitem ondas eletromagnéticas. Só que isso não conta como radiação justamente por conta dessa excitação prévia, né? A ideia é que os elementos radioativos fazem isso naturalmente, né? Mas então, por quê, né? Por que alguns elementos emitem radiação naturalmente e outros não, né? A tendência, né, se você olhar para os elementos que são radioativos, né, o polônio, o rádio, o urânio, você vai ver que eles têm números atômicos muito grandes, né? Tanto é que o urânio, que é o principal representante dos elementos radioativos, é o maior átomo que é encontrado na natureza, né? Que tem o maior número atômico e que ainda é encontrado naturalmente no planeta Terra. Então, o segredo da radioatividade está nesse grande número de prótons, nesse grande número de partículas positivas condensadas no núcleo, né? Como cargas iguais se opõem, né? Esse núcleo é bem estável. E é daí que surge a necessidade, vamos dizer assim, de haver um decaimento nuclear, desses elementos emitirem essas partículas, né? Justamente para dar uma maior estabilidade para esse núcleo. Então é por isso, em grande parte, né, que os elementos emitem radiação, né? Alguns emitem e outros não emitem. Então agora a gente vai passar para os tipos de emissão, para os tipos de emissões, né? Que partículas e que ondas são essas que os elementos radioativos emitem? Bom, a primeira que a gente vai falar é a partícula alfa. Ela é basicamente a emissão de dois prótons e dois nêutrons que saem do núcleo do átomo e são emitidos, né? O segundo tipo que a gente vai falar, que também é bem conhecido, são as partículas beta. A partícula beta se trata da emissão de um elétron, ou seja, de uma carga negativa, só que não é um elétron da eletrosfera que está saindo desse elemento e sendo emitido. Não. É um nêutron do núcleo, né? Porque se trata de um decaimento nuclear. Esse nêutron vai ser transformado em um próton, que vai ficar ali no núcleo mesmo, um elétron, que vai ser a partícula beta, né? Que é o elétron emitido, e um neutrino, que é uma partícula subatômica que não é muito interessante a gente entrar em detalhes sobre ela, né? E agora que a gente falou das duas partículas mais comuns, né? A gente chega na onda eletromagnética, que no caso é a radiação gama, né? Muito famosa aí por aparecer em filmes de heróis, né? Na Marvel, etc. A radiação gama, ela, por ser uma onda eletromagnética, ela tem massa e carga nulas, né? E aqui em vermelho eu escrevi basicamente uma comparação entre essas emissões radioativas, né? Vocês podem ver que a partícula alfa ela é positiva porque são dois prótons e ela é a mais pesada também, enquanto a partícula beta é negativa e bem mais leve do que a partícula alfa, justamente por ser somente um elétron. Já a radiação gama, por ser uma onda eletromagnética, ou seja, ela é desprovida de massa e carga, ela é a mais rápida, né? Chegando aí na velocidade da luz. E é importante dar ênfase que a massa está relacionada com a velocidade, no sentido de que quanto mais pesado, mais devagar, vamos dizer assim. E, portanto, se é mais devagar,
o poder de penetração é menor, né? E a gente fala muito sobre isso quando a gente está falando sobre radioatividade. A gente fala muito sobre o poder de penetração dessas emissões radioativas. Então, agora que a gente deu uma breve revisada nesse assunto da radioatividade, vamos passar para a resolução propriamente dita do nosso exercício, né? Ele está falando aí de um isótopo do ferro, que é radioativo, e que é um emissor beta, ou seja, emite a radiação beta, que é um elétron, né? Que na notação que a gente mais utiliza, a gente representa dessa forma. Um elétron, massa praticamente nula e carga -1, né? Só que a gente tem que lembrar que essa emissão beta é na verdade uma transformação de um nêutron, né? Vamos dizer assim. Ao perder um nêutron, é natural que a massa seja -1, né? A gente perca uma unidade na massa. No entanto, esse nêutron se transforma num próton, que quer dizer que a gente soma mais um no número atômico e também soma mais um na massa. Ou seja, essas duas operações aqui se anulam. E a gente vai poder dizer que a massa é constante numa emissão beta, né? E a gente vai ter esse elétron sendo emitido, né? Então, analisando as alternativas, a gente chega que a resposta correta é essa daqui, é a alternativa D. Por quê? A massa se mantém constante, 59, e o número atômico sofre a adição, né? Mais um, né? A gente tem mais um no número atômico por conta daquele próton novo no núcleo e a emissão de radiação beta. Então, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Um abraço.